aí, galera, vamos embora para a resolução de mais uma questão. Durante um experimento realizado para observar o comportamento de um campo magnético, algumas limagens de ferro são espalhadas sobre uma folha de papel que está em uma mesa plana. Na figura, as linhas representam a distribuição das limalhas após o início do experimento. Quando sobrepostas, elas representam regiões onde houve maior acúmulo de material devido à intensidade do campo ser maior. Basicamente, pessoal, o que a gente está vendo ali com essas limalhas de ferro, né, essas linhas, são as linhas de indução, que estão me indicando ali qual é o formato dessas linhas de indução, das linhas de indução magnéticas e como está ocorrendo esse campo magnético em torno do nosso condutor, enfim, do nosso objeto, tá certo? Aí a questão continua dizendo o seguinte, olha, o campo magnético que causa essa distribuição é gerado ao se colocar no ponto central C, ou uma. Eu vou direto para nessa questão, tá, galera? Vê, se a gente tem um fio retilíneo que é percorrido por corrente elétrica, vamos supor aqui, ó, corrente para cima, esse fio gera no entorno dela um campo magnético nesse sentido aqui, ó, que é circular. Aqui, galera, eu só desenhei esse fio em outra perspectiva, tá? Lá na figura que ele colocou, nessa figura aqui, a gente vai estar vendo esse fio de cima. A gente vai estar vendo essas linhas de indução aqui, ó, circulares em torno do fio, certo? Eu estou desenhando esse fio aqui em outra perspectiva. Lembrando aqui, né, aproveitando, a gente não vai precisar disso para resolver essa questão, mas lembrando que o sentido dessas linhas de indução vai ser dado pela regra da mão direita envolvente. O que é isso, galera? O dedão ele vai apontar para o sentido da corrente e os outros dedos, formando uma espécie de uma conchinha, eles apontam para o sentido do campo. Tá certo? Então, a gente vai ter o dedão apontando para o sentido da corrente e os outros dedos ó, apontando para o sentido do campo. Por isso que eu desenhei essas linhas nesse sentido aqui, beleza? Porque a corrente está indo para cima. Se a gente tivesse aqui, ó, um fio longo percorrido por uma corrente, mas uma corrente no sentido contrário, o campo também estaria em sentido contrário, por conta da regra da mão direita envolvente. Tá? Como eu disse para vocês, eu desenhei aqui em outra perspectiva que a gente geralmente está mais acostumado a ver. Ele colocou aqui o fio exatamente perpendicularmente a essa folha de papel. A gente não sabe o sentido, então bora só imaginar esse sentido com base na mão direita, tá? Só para revisar mesmo. Se a gente tem essa corrente entrando no plano do papel, tá? Isso aqui indica, esse xizinho, lembrando, indica que essa corrente está entrando no plano do papel. Pela regra da mão direita, eu veria as linhas de indução, né? Nesse caso, o sentido do campo magnético, no sentido horário, como está indicado nessa figura, tá? Caso fosse um fio, que agora a gente está vendo essa corrente percorrendo, ó, saindo do plano do papel, lembrando que uma bolinha aqui dentro indica que a gente está vendo a pontinha da seta, então está saindo do plano do papel, esse é o sentido da corrente, a gente viria este campo no sentido anti-horário. Beleza, galera? Ou seja, a gente consegue essa configuração dessas limalhas de ferro no sentido de linhas, nessa direção aí de linhas, utilizando um fio retilíneo disposto perpendicularmente à folha e percorrido por uma corrente elétrica. Vê que aqui eu falei da questão do sentido só para a gente revisar. Não precisava ter esse conhecimento. Basta saber que era um fio retilíneo percorrido por corrente. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!